Pai querido, em nome de Jesus te apresentamos essas vidas. Revela a eles, Pai, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, repreendo todo espírito maligno sobre essas vidas. Ministro a cura, ministro agora a presença poderosa de Deus, a mão saradora de Deus, pois Deus é o Jeová Rafá, o Senhor que sara todas as enfermidades. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, nós, Senhor, te adoramos, porque fizeste para nós grandes coisas. Tu és maravilhoso, pois nos deste a tua palavra. Ensina-nos, Pai, a cada dia amarmos mais a tua palavra, nos aproximarmos mais da tua palavra e a crermos cada dia mais que esta palavra é a tua palavra, é inerrante, é infalível. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos então para o nosso questionário. Lembrando que são respostas aí, perguntas dentro da revista da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre 2008, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Texto áureo, complete. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Verdade prática. Pergunta número 2, complete. A Bíblia é a fiel e inconteste palavra de Deus. Sua inerrância e infalibilidade decorrem da plena inspiração e supervisão do Espírito Santo. Dentro da introdução, número 3, complete. Pode ser que haja falhas nas traduções, interpretações ou na gramática das cópias manuscritas, pois a Bíblia foi escrita originalmente em língua antiga, hebraico, grego e aramaico. Todavia, essas possíveis incorreções ou dificuldades jamais podem ser consideradas erros quanto à mensagem bíblica. Menos de 1% dessas inexatidões dos manuscritos encontram-se na transmissão da mensagem, portanto, não afetam a integridade da palavra de Deus. Dentro da parte número 1, conceituação teológica de inerrância, pergunta 4, o que significa inerrância bíblica? Então coloque V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras são: significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros, quer no campo lógico ou no histórico. Significa que a Bíblia é inerrante nos fatos que apresenta e nas doutrinas que declara. Número 5. Afirmar que a Bíblia não contém erros é também reconhecer sua inspiração, a autoridade e infalibilidade divinas. O que Jesus afirmou categoricamente sobre isso? Afirmou que a Escritura não pode falhar. João 10:35. Sobre a inerrância e infalibilidade, complete. O conceito de inerrância da Bíblia está intimamente associado ao de infalibilidade. Pelo fato de não conter erros, a Bíblia é infalível. Tudo o que a Bíblia diz cumpre-se cabalmente. A infalibilidade da Bíblia é consequência de a palavra de Deus nunca ter sido produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo de Pedro 1:21. Razões pelas quais a Bíblia é inerrante, parte 2. Pergunta 7. Cite pelo menos 3 razões pelas quais a Bíblia é inerrante. Primeiro, tem autoridade divina, tem a supervisão do Espírito Santo e a Bíblia é a exata palavra de Deus. Número 8. Ainda sobre as razões pelas quais a Bíblia é inerrante, ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. Você vê aí como fazer a autoridade divina. Onde se refere à autoridade divina, é aí, este é o fundamento e a garantia de sua inerrância e infalibilidade. Há milhões de livros espalhados pelo mundo, todos foram escritos por autores falhos propensos a cometer todo tipo de erro. Porém, o autor da Bíblia jamais falta. Deus não é homem para que minta, porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O Eterno não mente, não falha e não erra. Quando ele diz, faz. Quando ele promete, cumpre. Depois, número 2, supervisão do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que a supervisão do Espírito Santo e os livros da Bíblia foram escritos sob a orientação do Espírito Santo. As Escrituras não são produto da perspicácia e criatividade da mente humana, mas é o resultado da ação sobrenatural de Deus sobre ela. O Espírito inspirou, ensinou, revelou seus mistérios. Depois, número 3, a Bíblia é a exata palavra de Deus.
nós vamos ver que está escrito aí: do limiar ao fechamento do cânon sagrado, os escritores bíblicos reproduziram exatamente o que haviam recebido da parte de Deus. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A Bíblia é a precisa palavra do Senhor. Ela é correta, perfeita, pura e eterna. Na parte número 3, o cumprimento da Bíblia demonstra sua inerrância. Número 9. De que forma a inerrância da Bíblia tem sido demonstrada? Cite pelo menos 3 motivos. Então, o cumprimento das profecias e a história confirma a Bíblia, e a verdadeira ciência confirma a Bíblia. Qual o principal fato que atesta a inerrância das Sagradas Escrituras? É o cumprimento de suas profecias. Número 11. Cite algumas das mais de 300 profecias messiânicas cabalmente cumpridas. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, as verdadeiras: a concepção virginal de Jesus, profetizada por Isaías, e Mateus, o cumprimento. O local do nascimento de Jesus, Miqueias 5:2, Mateus 2:6, o cumprimento. As mãos e pés de Jesus furados e sua túnica sorteada, Salmos 22:16 e 18, confirmados então em João 19:24-37. Pergunta número 12. Como a história confirma a Bíblia? Cite alguns fatos e eventos bíblicos que têm sido confirmados pela história secular. Então coloque V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras são as 2 deportações de Israel e Judá pelos assírios e babilônicos, respectivamente, a destruição de Jerusalém profetizada por Jesus e cumprida no ano de setembro depois de Cristo, a restauração de Israel predita em Ezequiel e cumprida em maio de 1948. Como a verdadeira ciência confirma a Bíblia? Coloque aí também V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras são: a Bíblia não é um livro científico, mas a ciência inúmeras vezes constatou a veracidade das afirmações bíblicas nessa área. A Terra é solta no espaço. O patriarca Jorge sabia disso aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, Jó 26:7. No centro da Terra há fogo, Jó 28:5. A Terra é redonda, Isaías 40:22. Inúmeros achados arqueológicos também confirmam a veracidade da Bíblia. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Na parte 4, os manuscritos bíblicos. O que significa o termo manuscrito? Em que formatos foram feitos os mais significativos manuscritos bíblicos? Quais os formatos e materiais dos manuscritos bíblicos? Então, para completar, o termo manuscrito refere-se às cópias dos originais das Escrituras, os autógrafos, feitos à mão pelos escribas. Os mais significativos manuscritos bíblicos foram feitos nos formatos de rolo ou códice. Os principais materiais usados na escrita foram o papiro e o pergaminho, que eram preparados segundo a tradição judaica. O que são os autógrafos? Coloque V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras são: trata-se, os autógrafos, então, de manuscritos originais da Bíblia. Os manuscritos originais da Bíblia já não existem. Os originais do Antigo Testamento, por exemplo, foram meticulosamente copiados, originando os manuscritos mais antigos de que dispomos. Completos segundo as falhas na transmissão escrita das palavras da Bíblia. Se compararmos as cópias dos textos originais entre si, encontraremos algumas variações entre elas mesmo diante das mais rigorosas normas impostas aos escribas. Esses copistas não podiam escrever uma só palavra de memória. Antes de registrarem, e ao escrever o nome do Senhor, tinham de limpar a pena com muita reverência. Cada letra e cada palavra eram contadas cuidadosamente, e caso encontrassem um único erro, inutilizavam imediatamente aquelas folhas, ou até mesmo todo o rolo. Há mais de 200.000 variantes textuais nas cópias dos autógrafos. Nessa quantidade, observa-se desde a troca de uma letra por outra, até de um nome por um pronome e vice-versa. Contudo, as incorreções encontradas nas cópias dos manuscritos e repassadas às diversas versões nos textos bíblicos, variantes textuais, quando analisadas à luz do contexto geral da Bíblia, em nada comprometem o valor da mensagem sagrada, nem se constituem motivos para descrer a inerrância da Bíblia. Podemos afirmar com toda certeza que os textos das Escrituras são plenamente confiáveis e que as possíveis contradições são aparentes e humanas. A Bíblia na versão portuguesa contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Em tudo isso há menos de 0,5% de falhas. Deus vela pela sua palavra. Conclusão: a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sua correção, autoridade e infalibilidade decorrem de sua inspiração divina. Podemos com alegria e confiança afirmar, como o salmista Davi: louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmos 138, 2. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter a certeza que a Bíblia é inerrante, é infalível e que é a palavra de Deus. Leia a Bíblia.